Então, pessoal, na videoaula passada a gente falou sobre a derivada, a definição de derivada e as interpretações físicas e geométricas da derivada. Para calcular a derivada de uma função, a gente não usa a definição de derivada, a gente usa regras de derivação, certo? Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre as regras básicas de derivação. A primeira regra básica de derivação é a derivada de uma função constante. Então, a derivada de uma função constante é zero. Por que a derivada de uma função constante é zero? A gente pode demonstrar isso aqui através da definição de derivada. Então, se eu tenho uma função f de x igual a uma constante c, então a derivada dessa função vai ser o quê? Vai ser limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx vai para zero, tende para zero. Isso vai ser igual a limite de f de x, sendo f de x uma constante, f de x mais Δx vai ser a constante, c, menos f de x, que é c, sobre Δx quando Δx tende para zero, que vai ser limite de zero quando Δx tende para zero, que é zero. Então está mostrado que a derivada de uma constante é zero, certo? É fácil perceber isso aqui também, porque o gráfico da função constante, você tem uma reta paralela ao eixo x. Então, todas as retas tangentes a esse gráfico, vai ter inclinação nula, certo? Então fica fácil perceber também através do gráfico. Outra regra é a chamada regra da potência. Essa aqui é a versão geral dessa regra, que diz o seguinte: se n for um número real qualquer, então a derivada de x elevado a n é n, vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1, certo? Essa é a regra da potência na versão geral, ou seja, n é um número real qualquer. Esse expoente aqui é um número real qualquer, ok? Para demonstrar isso aqui, a gente pode demonstrar, considerando que a derivada dessa função exista, a gente pode demonstrar utilizando derivação implícita, a derivada da função logaritmo neperiano e a regra da cadeia, que é visto mais para frente, ok? Então, um exemplo dessa regra seria se a gente quisesse derivar f de x igual a x à quinta. Derivar f de x igual a x à quinta, aplicando essa regra, eu vou ficar com 5, 5, x elevado a 5 menos 1, que é 4. Então, 5x à quarta. Ou, f de x igual a x elevado a 1 meio, se a gente quiser derivar essa função, vai ser 1 meio que multiplica x elevado a 1 meio menos 1, ou seja, 1 meio que multiplica x elevado a menos 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, certo? A terceira regra básica de derivação é a regra da soma, ok? Se você tem duas funções f e g, essas funções forem ambas diferenciáveis, então a derivada da soma dessas duas funções é igual à soma das derivadas, Derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g, da função g. Exemplo disso, você tem a f de x igual a x à quinta mais x ao cubo mais 1. No caso aqui você tem a soma de três funções, uma função x à quinta, x ao cubo e uma função constante. Então, você pode usar essa regra que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ser a derivada de x à quinta, utilizando a regra da potência, vai ficar 5x elevado a 5 menos 1, que é 4, 5x à quarta, mais derivada da potência aqui também, 3x elevado a 3 menos 1, que é 2, então 3x ao quadrado, mais derivada da função constante, que é 0. Ok? Como é que a gente demonstraria essa regra? Para demonstrar essa regra é simples, Utilizamos a definição de derivada, que foi vista na aula passada. Então,
imagine que eu tenho uma função h de x e essa função h de x seja a soma de duas funções diferenciáveis, f e g, né? F de x mais g de x, ok? Então, eu quero mostrar aqui, né? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a derivada de h de x, né? Que é a soma dessas duas funções, é igual à derivada de f mais a derivada de g. O que eu quero mostrar é que a derivada de h de x é a derivada de f mais a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, é isso que eu quero mostrar, certo? Então, se eu aplicar a definição a essa função h de x, então a derivada de h de x vai ser o quê? Vai ser o limite de h de x mais Δx, né? Quem é h de x mais Δx? Vai ser f de x mais Δx mais g de x mais Δx. Então, f de x mais Δx mais g de x mais ΔX. Tá? Então, h de x mais ΔX menos h de x. Menos h de x vai ficar menos f mais g. Ou seja, menos f de x menos g de x. Sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Né? Isso aqui vai ser igual ao quê? Então, isso aqui é a derivada de h de x. Então, isso aqui vai ser igual a limite. Se a gente arrumar isso aqui, eu vou ficar com, né, f de x mais ΔX menos f de x. Então, eu posso escrever assim: f de x mais ΔX menos f de x mais g de x mais ΔX menos g de x sobre h de x. Ou posso escrever assim: quando h de x tende para zero. Tá certo? Eu tenho o limite disso aqui. Limite disso aqui vai ser o limite disso mais o limite disso aqui. Só que o limite disso aqui, quando ΔX tende para zero, é a derivada de f. Então, isso aqui vai ser a derivada de f de x mais o limite disso aqui, quando ΔX tende para zero, vai ser a derivada de g. Então, está demonstrado que a derivada de h de x vai ser a derivada de f mais a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Da mesma forma, nós temos a regra da diferença, né? Se f e g forem ambos diferenciáveis, então a derivada da diferença é a diferença das derivadas. A demonstração é semelhante, né? Se você considerar a minha função h de x como sendo f de x menos g de x, eu quero demonstrar então que a derivada de h de x é a derivada de f menos a derivada de g. Ok? Então, quem é a derivada de h de x? É o limite de quem? De h de x mais ΔX, ou seja, f de x mais ΔX menos g de x mais ΔX menos h de x, ou seja, menos isso aqui. Ou seja, menos f de x, menos com menos dá mais, g de x. Ok? Sobre ΔX. Quando ΔX tende para zero. Então, eu tenho que isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser limite de... Aqui, arrumando, eu tenho o quê? F de x... Aqui eu tenho f de x mais ΔX. F de x mais ΔX menos f de x. Tá certo? Então, f de x mais ΔX menos f de x.
E aqui eu posso escrever, né, g de x mais ΔX menos g de x mais ΔX mais g de x. Colocando menos 1 em evidência, eu vou ficar com menos g de x mais ΔX menos g de x. Certo? Coloquei menos 1 em evidência. Sobre ΔX, eu posso escrever assim. Quando ΔX vai para 0. Eu tenho o limite disso aqui. Então, o limite disso vai ser o limite disso aqui menos o limite disso. O limite disso aqui, ou seja, o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX é a derivada da função f. Tá? Então, isso aqui vai ser a derivada de f menos o limite disso. G de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, que é a derivada de g. Então, chegamos que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ok? Uma outra regra é a regra do produto, tá ok? A regra do produto, que diz o seguinte: se f e g forem diferenciáveis, né, funções diferenciáveis, então a derivada do produto de f pela função g vai ser f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f. Em uma outra notação, né, a gente pode escrever assim: fg', ou seja, a derivada de f vezes g, vai ser f' vezes g, ou seja, a derivada de f vezes g, mais fg', ou seja, f vezes a derivada de g. Exemplo, né, de aplicação dessa regra: você tem, por exemplo, se tivesse a função f de x igual a 3x ao cubo. Então, você pode, né, encarar essa função como sendo um produto de duas funções, ou seja, você tem uma função constante, 3, né? Você tem uma função constante aqui, né? Aqui, 3 multiplicado pela função x ao cubo. Então, você tem um produto de duas funções aqui, uma função constante e essa outra função x ao cubo, né? Então, você tem um g de x igual a 3 e um h de x igual a x ao cubo, duas funções. Então, aplicando a regra do produto, eu tenho a derivada disso aqui vai ser 3, né? Então, seria a derivada dessa função aqui, vezes x ao cubo, mais 3 vezes a derivada de x ao cubo. Tá? Derivada em relação a x aqui. Então, a derivada da função constante é 0, então isso aqui vai dar 0. E aqui eu tenho a derivada de x ao cubo. Utilizando a regra da potência, vai ficar 3x ao quadrado. 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Então, essa é a derivada. Ok? Um outro exemplo é f de x igual a raiz de x sobre 2. Né? Que é a mesma coisa que 1 meio de x elevado a 1 meio. Aqui eu tenho um produto de duas funções. Uma função constante, g de x igual a 1 meio. E a outra função, né, h de x igual a x elevado a 1 meio. Então, um produto de duas funções. A derivada vai ser igual a derivada dessa função constante, né, derivada em relação a x, né, multiplicado por x elevado a 1 meio, mais 1 meio multiplicado pela derivada de x elevado a 1 meio. Então, essa primeira parte aqui é 0, porque a derivada da função constante é 0. E vou ficar com 1 meio vezes a derivada de x elevado a 1 meio. Então, vou ficar com 1 meio, derivada de x elevado a 1 meio, vai ficar utilizando a regra da potência, né? Então, 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. Então, eu vou ter 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Que vai ser a mesma coisa que 1/4 da raiz de x. Tá ok? Como é que a gente poderia demonstrar essa regra? Também fácil, utilizando a definição, né, vista na videoaula passada. Né? Se eu tiver uma função h de x, como sendo o produto dessas duas funções, f vezes g, duas funções diferenciáveis, f vezes g,
Então, eu quero mostrar aqui a derivada de h de x vai ser igual a quê? Vai ser igual a derivada de f multiplicada por g mais f vezes a derivada de g. Certo? Então, eu quero mostrar isso aqui. Tá ok? Então, se a gente utilizar a definição de derivada, então, quem vai ser a derivada de h de x? Vai ser o limite de h de x mais Δx. Quem é h de x mais Δx? É f de x mais Δx que multiplica g de x mais Δx. Então, eu tenho f de x mais Δx que multiplica g de x mais Δx. Menos h de x, que é f de x vezes g de x, sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Ok? Certo? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser limite. Esse produto aqui, f de x mais ΔX multiplica g de x mais ΔX, eu posso escrever como sendo f de x mais ΔX. Tá certo? Menos f de x multiplicado por g de x mais ΔX. Certo? E aí eu vou ter que subtrair esse termo aqui, ó. Somar esse termo. É f de x que multiplica g de x mais ΔX. Então, mais f de x multiplicado por g de x mais ΔX. Porque quando eu multiplicar aqui, g de x mais ΔX vezes f de x mais ΔX, vai dar esse termo aqui. Mas vai ficar esse termo menos f de x que multiplica g de x mais ΔX, que vai cancelar com esse termo aqui, f de x que multiplica g de x mais ΔX. De modo que no final das contas eu vou ter exatamente isso aqui, né? Certo? Menos f de x, g de x. Certo? Sobre ΔX. Com ΔX tende para zero. Certo? Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Como sendo esse termo aqui, né? Isso aqui eu posso colocar f de x é evidência, de modo que eu tenho f de x que multiplica g de x mais ΔX menos g de x. Certo? Então, f de x que multiplica g de x mais ΔX menos f de x que multiplica g de x, colocando f de x em evidência, vai ficar f de x que multiplica g de x mais ΔX menos g de x. Ok? Então, aqui eu posso escrever como sendo o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX multiplicado por g de x mais ΔX mais f de x vezes esse termo, g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Certo? Então, tem um limite disso aqui. Com ΔX tende para zero. Ok? Então, o limite disso vai ser o limite disso aqui, mais o limite disso. Né? O limite disso aqui vai ser o limite disso vezes o limite disso.
O limite disso aqui vai ser o limite disso vezes o limite disso. Então, eu vou ter o seguinte, com ΔX tendendo para zero, esse aqui vai tender a ser a derivada da minha função f. Então, eu vou ficar com derivada de f multiplicado por, com ΔX tendendo para zero, esse aqui vai tender a ser g de x. Mais limite disso vezes limite disso. Então, vai ficar com ΔX tendendo para zero, eu vou ter f de x que multiplica, isso aqui é a derivada de g. F de x vezes a derivada de g. Então, é o que a gente queria provar. Derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Que é a regra do produto. Ok? E, finalmente, nós temos a regra do quociente. Tá ok? Nós temos a regra do quociente. Que ela diz o seguinte, que se você tiver duas funções f e g, funções diferenciáveis, então a derivada do quociente, de f, quociente f sobre g, vai ser igual a derivada de f vezes g menos f, a derivada de g sobre g ao quadrado, certo? Um exemplo disso aqui seria se a gente quisesse derivar a função f de x igual a 2x sobre raiz de x. Certo? Utilizando essa regra aqui do quociente, eu tenho. Então, o meu f é o 2x, o meu g é raiz de x, Aqui é o meu f e aqui é o meu g. Então, utilizando essa regra, eu vou ficar derivada de f, ou seja, derivada de 2x, derivada em relação a x de 2x, multiplicado por g, que é raiz de x, menos f, que é 2x, multiplicado pela derivada de g, derivada da raiz de x, sobre g ao quadrado, ou seja, raiz de x ao quadrado. Certo? E aí eu vou ficar com o quê? Derivada de 2x, A gente pode usar a regra do produto, a derivada de 2x. Eu tenho uma função constante com a função, f de x igual a 2 com g de x igual a x. Duas funções. Vai ser a derivada de 2 vezes x mais 2 vezes a derivada de x. Aqui dá zero, porque a derivada da função constante é nula. Só vai ficar 2 vezes a derivada de x. Derivada de x, regra da potência aqui, que dá 1. Então, eu vou ficar com 2. Tá certo? E eu tenho aqui a derivada da raiz de x, que é x elevado a 1 meio, tá ok? Utilizando a regra da potência, eu vou ficar com 1 meio, x elevado a 1 meio menos 1, x elevado a menos 1 meio, tá? Tá ok? Tá certo? A derivada de x você também pode ver aqui, graficamente, você tem x aqui, a minha função é g de x igual a x, então você tem uma reta, com um ângulo de 45 graus aqui, tá certo? Então, qualquer reta tangente a essa reta vai ter inclinação 45 graus. Tangente de 45 é 1. Então, a derivada, por isso que a derivada de x é 1. Tá certo? A derivada de x é 1. Então, veja. Então, aqui eu vou ficar com 2, a derivada de 2x vai ser 2 raiz de x, menos 2x que multiplica a derivada da raiz de x, que é 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Então, simplificando aqui,
eu vou ficar com 2 raiz de x menos x que multiplica x elevado a menos 1 meio, que vai ficar x a 1 meio. Isso vai me dar 2 raiz de x menos raiz de x, vai ficar raiz de x sobre x, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x. Tá certo? Ok? Como é que a gente provaria essa regra aqui? Né? Então, imagine que agora eu tenho a função h de x como sendo o quociente de f sobre g, né? De f e g. Então, f sobre g, f de x sobre g de x, que são funções diferenciáveis. Então, a derivada de h de x vai ser o quê? Vai ser limite, né? Utilizando a definição. Limite de quem? De h de x mais Δx, que vai ser, o que é h de x mais Δx? É f de x mais Δx sobre g de x mais Δx. Então, f de x mais Δx sobre g de x mais Δx. Menos h de x, que é f de x sobre g de x. Tá certo? Então, h de x mais Δx, está aqui, menos h de x sobre Δx, quando Δx tende para 0. Ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Limite de quem? Resolvendo aqui, eu vou ficar com g de x, que multiplica g de x mais ΔX, aqui eu vou ficar com f de x mais ΔX, que multiplica g de x, menos f de x, que multiplica g de x mais ΔX, sobre ΔX, quando ΔX tende para 0. Ok? Eu posso escrever também como sendo limite, tá certo? Limite de, eu vou escrever assim, 1 sobre g de x, que multiplica g de x mais ΔX, certo? Vezes ΔX, que multiplica o quê? Aqui eu vou escrever assim, f de x mais ΔX, que multiplica g de x, eu posso escrever como sendo, eu posso escrever isso aqui como sendo f de x mais ΔX menos f de x, tá certo? Vou colocar aqui, multiplicado por g de x, tá? E aí eu vou ficar com f de x mais ΔX que multiplica g de x, aí vai aparecer o termo menos f vezes g, eu tenho que somar mais f vezes g, para que no final das contas só fique esse termo aqui, f de x mais ΔX vezes g de x, né? f de x mais ΔX vezes g de x. Então eu posso escrever assim, tá certo? Aí, menos f de x que multiplica g de x mais ΔX. Aí eu vou ficar com menos f de x que multiplica g de x mais ΔX. Ok? Isso aqui com ΔX vai para 0. Tá certo? Isso aqui eu posso escrever como sendo
Isso aqui eu posso escrever como sendo colocando f de x, né, em evidência, né, colocando menos f de x em evidência. Então vai ficar o quê? Vai ficar g de x mais delta x, né, menos g de x. Coloquei menos f de x em evidência aqui, ó. Menos f de x multiplica menos g de x, vai ficar f de x g de x. F de x vezes g de x. Menos f de x que multiplica g de x mais delta x. Menos f de x que multiplica g de x mais delta x. Então tem isso aqui, ok? Isso aqui pode ser escrito como sendo o limite de 1 sobre g de x mais delta x, tá? Multiplicado por, eu posso colocar esse delta x aqui para dentro, então vai ficar, eu posso escrever f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, né? Isso aqui multiplicado por g de x